A seda marfim do meu vestido caía em cascata atrás de mim como luar derramado enquanto eu caminhava pelo corredor sem fim. Cada passo ecoava pelo teto abobadado da catedral. A luz do sol filtrava-se pelos vitrais, lançando fragmentos de arco-íris pelo chão de mármore. Fragmentos que pareciam dançar e brilhar com cada batida do meu coração que trovejava em meu peito. A melodia do órgão se expandia ao meu redor, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o sangue correndo nos ouvidos enquanto olhava para Adrien. Ele estava de pé diante do altar como algo esculpido em um sonho renascentista. Seus cabelos escuros refletiam a luz, seus olhos esmeralda fixos nos meus com uma intensidade que fez meus joelhos fraquejarem. O cinza escuro do seu smoking contrastava perfeitamente com as rosas brancas e as flores de bebê que adornavam cada banco, cada pilar, cada superfície daquele momento perfeito com o qual eu sonhava desde que era uma garotinha. Você está de tirar o fôlego, Sofia, sussurrou meu pai ao meu lado, com a voz carregada de emoção enquanto apertava meu braço. Eu sentia as lágrimas ameaçando transbordar do meu rímel cuidadosamente aplicado, mas as contive. Este deveria ser o dia mais feliz da minha vida. O ápice de 3 anos com o homem que me conquistou naquele baile de gala beneficente, que me pediu em casamento sob as estrelas na praia onde demos o nosso primeiro beijo, que me prometeu para sempre com tanta convicção que nunca duvidei que ele fosse sincero em cada palavra. Os convidados se levantaram quando passamos, com os rostos radiantes de alegria, lenços já enxugando os olhos, câmeras disparando como relâmpagos capturados. Vislumbrei minha mãe na primeira fila, com as mãos entrelaçadas ao coração, o orgulho irradiando em cada linha do rosto. Atrás dela, estava sentada a mãe de Adrien, Diane, com os lábios curvados no que deveria ser um sorriso, mas que, de alguma forma, pareciam frios em contraste com suas feições angulosas. Algo brilhou em seus olhos escuros quando nossos olhares se encontraram. Algo que eu não conseguia nomear, mas que me causou um arrepio inesperado na espinha, apesar do calor da catedral. Não seja ridícula, repreendi a mim mesma. É só nervosismo. Nervosismo do dia do casamento. Está tudo perfeito. Mas, enquanto eu continuava em direção a Adrien, notei Lucille parada entre as madrinhas, seu cabelo loiro platinado brilhando sob as luzes da catedral. Minha melhor amiga desde a faculdade, a mulher que me ajudou a escolher este vestido, que planejou minha despedida de solteira, que esteve presente em cada momento de dúvida e em cada explosão de alegria durante este noivado. Ela deveria estar radiante de felicidade por mim, mas havia algo em sua expressão, uma tensão em seus olhos azuis, uma tensão em seu sorriso que fez meu estômago revirar de desconforto. Pare com isso, ordenei aos meus pensamentos acelerados. Este é o dia do seu casamento. Concentre-se no Adrien. Concentre-se no amor. Concentre-se no para sempre. Meu pai colocou minha mão na de Adrien, e o calor familiar do seu toque me acalmou. Seus dedos eram fortes, confiantes, mas eu podia jurar que senti um leve tremor percorrê-los quando se fecharam em volta dos meus. Quando olhei para o rosto dele, em busca de segurança, percebi que seus olhos se voltaram rapidamente para a congregação antes de se fixarem novamente em mim. Queridos irmãos, começou o padre, sua voz ecoando pela catedral silenciosa. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Adrien Michael Brown e Sophia Rose Mitchell em sagrado matrimônio. A cerimônia se desenrolou como um conto de fadas. Os votos de Adrien eram poesia, palavras sobre almas gêmeas, destino e amor que transcenderia o próprio tempo. Minha própria voz tremeu quando prometi amá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. O peso daquelas palavras nos envolveu como uma bênção. E quando ele colocou a aliança de platina no meu dedo, me senti completa de uma forma que nunca imaginei ser possível. Você pode beijar a noiva. Os lábios de Adrien encontraram os meus, macios, quentes e perfeitos, e a catedral explodiu em aplausos e vivas. Arroz e pétalas de rosas caíram sobre nós enquanto praticamente flutuávamos de volta pelo corredor, minha mão segura na dele, meu coração disparado com a certeza absoluta de que eu era a mulher mais sortuda do mundo. A recepção foi um turbilhão de dança e risos, brindes com champanhe e discursos cheios de lágrimas. Adrien me girou pela pista de dança ao som da nossa música, Et Leste, de Etta James, enquanto nossos amigos e familiares assistiam com rostos radiantes de alegria. Cada detalhe era perfeito, desde as orquídeas brancas em cascata que enfeitavam cada mesa até o bolo de 7 andares que parecia pertencer a um museu. Mas, à medida que a noite avançava, comecei a notar pequenas coisas que me atormentavam como pequenos espinhos.
O sorriso de Adrien parecia forçado durante a dança de pai e filha que compartilhei com meu pai, e ele ficava olhando para o relógio quando achava que ninguém estava olhando. Quando cruzei o olhar com Lucille durante o arremesso do buquê, que ela não fez nenhum esforço para pegar, apesar de ser solteira, ela desviou o olhar rapidamente, suas bochechas ficando rosadas de um jeito que não tinha nada a ver com o champanhe. O mais perturbador de tudo foi Diane, a mãe de Adrien, que passou a maior parte da recepção sussurrando com urgência para parentes que eu não reconhecia. Seus olhos escuros ocasionalmente se voltavam para Adrien e para mim com o que parecia quase pena. O pensamento era tão absurdo que o descartei imediatamente, mas deixou um ponto frio no meu peito que nem os beijos de Adrien conseguiram aquecer. Pronta para sair daqui, Senhora Brown? Adrien murmurou em meu ouvido enquanto a recepção terminava, sua respiração provocando arrepios deliciosos em meu pescoço. O som do meu novo nome nos lábios dele deveria ter me emocionado. Mas havia algo em seu tom, uma pressa que me fez recuar para analisar seu rosto. Está tudo bem? Perguntei, notando a tensão em seu maxilar e o modo como seus olhos continuavam se voltando para a saída. Claro, disse ele, mas sua risada soou vazia. Só estamos ansiosos para começar nossa lua de mel, só isso. Nos despedimos com uma enxurrada de abraços e votos de melhoras. Arroz e estrelinhas iluminaram nosso caminho até a limusine que nos aguardava. A casa ancestral de Adrien, agora nossa casa, nos esperava nas colinas fora da cidade, uma ampla mansão vitoriana que pertencia à sua família há gerações. Era onde passaríamos nossa noite de núpcias antes de voar para Paris na manhã seguinte, onde começaríamos o resto de nossas vidas como marido e mulher. A casa se erguia contra o céu estrelado enquanto subíamos a estrada sinuosa, suas janelas góticas brilhando como olhos atentos ao luar. Eras subiam pelos muros de pedra e carvalhos centenários lançavam sombras retorcidas sobre os jardins bem cuidados. Era lindo de um jeito assombroso e antigo, mas naquela noite parecia mais imponente do que romântico. Adrien ficou quieto durante a viagem, com a mão apoiada no meu joelho, mas com a atenção voltada para algo além da janela. Quando tentei puxar assunto com ele sobre a cerimônia, sobre como tudo tinha sido perfeito, suas respostas foram distraídas, automáticas. O quarto de hóspedes na ala leste foi preparado para sua mãe, ele disse de repente, quebrando um longo silêncio. Pisquei, confusa. Minha mãe foi para casa com meu pai. Lembra? Eles não vão ficar aqui esta noite. O rosto de Adrien ficou inexpressivo por um momento, depois ele balançou a cabeça com uma risada forçada. Claro, sim. Desculpe, estou cansado. Foi um longo dia. Mas a explicação dele não aliviou o nó crescente de inquietação no meu estômago. Isso não era nada típico do Adrien. Ele costumava ser tão atencioso, tão focado em mim, especialmente nos momentos importantes. Hoje à noite, naquela que deveria ter sido a noite mais importante de nossas vidas juntos, ele parecia um estranho usando o rosto do meu marido. A limusine parou em frente à entrada principal, e o motorista deu a volta para abrir a porta. Adrien me ajudou a sair, com a mão firme, mas impessoal, mais educada do que apaixonada. A cauda do meu vestido sussurrava contra os degraus de pedra enquanto subíamos em direção às enormes portas de carvalho, com suas aldravas de latão brilhando à luz da varanda. Lá dentro, a casa estava mal iluminada, sombras se acumulando nos cantos e dançando ao longo das paredes forradas com retratos dos ancestrais de Adrien. Seus olhos pintados pareciam acompanhar nosso progresso enquanto Adrien me conduzia em direção à escadaria principal. Seus passos ecoavam no saguão com piso de mármore. Mandei a Rosa preparar a suíte master, disse ele, com uma estranha formalidade na voz. Tudo deve estar pronto para esta noite. A maneira como ele disse essas últimas palavras me causou um arrepio que não tinha nada a ver com os corredores frios da casa. Não era assim que eu imaginava que nossa noite de núpcias começaria. Onde estava o romance, a paixão, a alegria avassaladora de duas pessoas finalmente unidas em uma só? Subimos as escadas em silêncio, meu vestido arrastando atrás de mim como um eco fantasmagórico da celebração do dia. A suíte principal ficava no final de um longo corredor ladeado por mais retratos ancestrais. E quando Adrien abriu a pesada porta, fiquei boquiaberta com a beleza que me recebeu. Pétalas de rosa cobriam a cama king size em padrões intrincados. Velas tremeluziam em todas as superfícies, lançando uma luz dançante sobre cortinas de seda e móveis antigos. Uma garrafa de champanhe gelava em um balde de gelo ao lado de duas taças de cristal,
e o aroma de jasmim e baunilha enchia o ar, vindo de dezenas de rosas brancas dispostas por todo o ambiente. É lindo, sussurrei, um pouco da minha tensão anterior se dissipando. Este era mais parecido com o Adrien que eu conhecia, romântico, atencioso, atento a cada detalhe. Mas quando me virei para compartilhar esse momento com ele, para me perder em seus braços e finalmente reivindicar a paixão que vinha crescendo entre nós o dia todo, o encontrei checando o telefone, com a testa franzida em concentração. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Adrien, chamei baixinho. Ele ergueu os olhos rapidamente e guardou o telefone no bolso. Desculpe, é só trabalho. Você sabe como é. Na nossa noite de núpcias. As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia, e eu o vi estremecer levemente. Não é nada urgente, disse ele, mas já se dirigia para a porta. Só preciso fazer uma ligação rápida. Algum problema com as reservas do hotel em Paris. Volto já, prometo. Antes que eu pudesse protestar, antes que eu pudesse perguntar por que isso não podia esperar até de manhã, ele foi embora, deixando-me sozinha no quarto iluminado por velas, com nada além do eco de seus passos desaparecendo pelo corredor. Fiquei ali por um longo momento, o silêncio me pressionando como um peso físico. As pétalas de rosa que pareciam tão românticas momentos antes agora pareciam fragmentos dispersos de um sonho que já começava a ruir. As velas tremeluziam, projetando sombras instáveis que faziam o ambiente parecer vivo, com olhares atentos. Ele vai voltar, disse a mim mesma com firmeza. É só nervosismo, medo, perfeitamente normal. Mas, à medida que os minutos passavam e se transformavam em uma hora, minha racionalização começou a parecer tão frágil quanto papel de seda na chuva. Tentei ligar para o telefone dele, mas caiu direto na caixa postal. Tentei enviar mensagens de texto, mas não obtive resposta. O champanhe permaneceu intocado, suas bolhas morrendo lentamente nas taças de cristal. Troquei meu vestido de noiva pela camisola de seda que havia escolhido especialmente para aquela noite. Renda marfim com pequenos botões de pérola que refletiam a luz das velas como estrelas capturadas. Penteei o cabelo até que ele caísse em ondas sobre os ombros. Apliquei o perfume que Adrien adorava. E esperei. E esperei. A casa se acomodou ao meu redor com rangidos e suspiros que soavam quase como sussurros na escuridão além das janelas. Em algum lugar ao longe, um relógio bateu 11 horas, depois 11h30. As velas queimavam cada vez menos, a cera acumulando-se nas superfícies antigas, e Adrien ainda não havia retornado. Quando o relógio de pêndulo no corredor bateu meia-noite com badaladas graves e ressonantes, eu andava de um lado para o outro no quarto como um animal enjaulado, meus chinelos de seda silenciosos sobre o tapete persa. A raiva substituíra a mágoa, e o medo começava a se infiltrar em ambas as emoções. Onde ele poderia estar? O que poderia ser tão importante a ponto de ele abandonar a noiva na noite de núpcias? E então, cortando o silêncio que se seguiu ao último toque do relógio, eu ouvi um som que fez meu sangue congelar nas veias e meu coração pular várias batidas antes de retomar a um ritmo frenético. Vinha de algum lugar mais fundo na casa. Um rangido baixo e rítmico que parecia quase íntimo, como molas de cama. Tipo. O pensamento era tão horrível, tão impossível, que o rejeitei imediatamente. Você está sendo paranoico. É uma casa velha. Casas velhas fazem barulho. Mas quando pressionei meu ouvido na porta, o som continuou, acompanhado agora pelo que poderiam ser vozes abafadas ou suspiros ou... Minha mão tremia enquanto girava a maçaneta de latão ornamentada, abrindo a porta apenas o suficiente para entrar no corredor. O corredor se estendia à minha frente como um túnel, iluminado apenas por arandelas que lançavam poças de luz amarela entre longas extensões de sombra. Os sons estavam mais claros agora, vindos da ala leste, onde ficavam os quartos de hóspedes. Cada passo parecia andar em areia movediça, meus pés descalços silenciosos no tapete que ladeava o piso de madeira. Retratos dos ancestrais de Adrien observavam meu progresso com olhos pintados que pareciam brilhar com segredos. E mais de uma vez, pensei ter visto movimento na minha visão periférica, apenas para me virar e não encontrar nada além de sombras e quietude.
Os sons ficaram mais altos à medida que me aproximei da ala leste, e com eles veio o som inconfundível de vozes, abafadas, mas urgentes, íntimas de um jeito que fez meu estômago revirar. Não pode ser. É impossível. O Adrien me ama. Acabamos de nos casar. Há poucas horas, ele prometeu me amar para sempre. Mas mesmo enquanto minha mente corria em negação, meu corpo sabia a verdade. Cada instinto gritava perigo, traição, desgosto tão profundo que destruiria tudo o que eu pensava saber sobre amor, sobre confiança, sobre o homem com quem eu tinha acabado de prometer passar a vida. Parei do lado de fora da porta onde os sons eram mais fortes. A suíte de Diane, a mesma que ela ocupava sempre que vinha de sua casa na Europa. A luz penetrava por baixo da porta, cálida e dourada, e as vozes lá dentro estavam mais claras agora, embora ainda abafadas pela madeira pesada. Uma risada feminina, suave e ofegante. Uma voz masculina, profunda e familiar, sussurrando algo que fez a mulher suspirar. O som de movimento, urgente e apaixonado. Minha mão pairou sobre a maçaneta pelo que pareceu uma eternidade. Todos os pensamentos racionais em conflito com a certeza crescente de que abrir aquela porta destruiria tudo. Meu casamento, minha confiança, meu coração, meu próprio senso de realidade. Mas eu precisava saber. Mesmo que saber me matasse, eu precisava saber. O latão estava frio sob minha palma enquanto eu o girava lentamente, rezando para que não rangesse. Rezando para estar errado. Rezando para que o que quer que eu encontrasse além daquele limiar não fosse o fim de tudo de belo em que eu sempre acreditei. A porta se abriu silenciosamente com dobradiças bem lubrificadas, revelando uma cena que ficará gravada em minha memória até o dia da minha morte. Velas tremeluziam por toda a suíte de Diane, lançando uma luz dançante sobre móveis antigos e tapetes persas. Mas foi a cama que chamou minha atenção, a enorme cama de dossel onde duas figuras se moviam juntas em um abraço apaixonado, seus corpos entrelaçados, suas vozes elevadas em sons de prazer que pareciam punhais em meu peito. A princípio, tudo o que eu conseguia ver eram sombras e curvas, membros pálidos à luz das velas. O cabelo da mulher estava espalhado sobre os travesseiros como ouro derramado, e os ombros largos do homem bloqueavam a maior parte da minha visão enquanto ele se movia acima dela. Mas então ele se moveu, e o perfil revelado na luz bruxuleante fez o mundo inclinar-se em seu eixo. Meu marido, o homem que havia prometido amar somente a mim poucas horas antes, estava fazendo amor com outra mulher na cama de sua mãe, sua aliança de casamento refletindo a luz da vela enquanto suas mãos percorriam o corpo dela com uma intimidade familiar. A mulher abaixo dele arqueou-se para cima, seu rosto voltado para a porta, e quando vi quem era, os últimos fragmentos do meu mundo se desfizeram em pó. Lucille, minha melhor amiga, minha dama de honra, a mulher que me ajudou a escolher meu vestido de noiva, que segurou minha mão durante toda a ansiedade pré-casamento, que me disse esta manhã o quão sortuda eu era por ter encontrado um homem tão maravilhoso. Eles se moviam juntos ao ritmo de amantes que já haviam feito isso muitas vezes antes. Seus sussurros carinhosos e suspiros apaixonados eram uma sinfonia de traição que ecoava em minha alma despedaçada. Senti falta disso, Lucille suspirou, seus dedos percorrendo as costas de Adrien. Odiei ver você se casar com ela hoje. Tinha que ser feito, respondeu Adrien, com a voz carregada de desejo. Mas agora acabou. Ela nunca vai desconfiar. Finalmente podemos ficar juntos como sempre planejamos. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada um roubando um pouco do meu fôlego até eu ficar tonta de falta de oxigênio. Sempre planejado. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Há quanto tempo eu estava vivendo uma mentira? E se ela descobrir? A voz de Lucille carregava um tom de preocupação que poderia ter sido tocante se não fosse por estar me enganando. Ela não vai, disse Adrien com crueldade e confiança. Sophie é muito crédula, muito ingênua. Ela vê o que quer ver. Além disso, depois desta noite, teremos acesso ao fundo fiduciário dela. Podemos desaparecer em qualquer lugar do mundo. Fundo fiduciário. A herança da minha avó, que eu havia transferido para o controle do Adrien na semana passada, como parte do nosso planejamento financeiro pré-casamento. A herança que eu havia confiado a ele para administrar porque eu amava. Porque eu acreditava que ele sempre teria os meus melhores interesses em mente. A traição foi tão completa, tão calculada, que por um instante não consegui processá-la. Não foi um momento de fraqueza, um único erro nascido de medo ou confusão.
Foi uma farsa deliberada e planejada, orquestrada antes mesmo de eu saber que Adrien existia. Devo ter feito um som, um suspiro, um soluço ou alguma expressão involuntária de devastação, porque ambas as figuras na cama congelaram. A cabeça de Adrien se virou em direção à porta e, à luz das velas, vi seu rosto se transformar de paixão em choque e depois em algo que poderia ser culpa, se ele fosse capaz de tal emoção. Sofia. Meu nome saiu de seus lábios como uma maldição. Lucille se apressou para se enrolar nos lençóis, o rosto corado com mais do que paixão. Constrangimento, medo e algo que parecia quase alívio. Eu posso explicar, começou Adrien. Mas sua voz soava oca, automática, como uma gravação de palavras que ele nunca esperara precisar. Explique. A palavra saiu quase como um sussurro, mas pareceu ecoar no silêncio repentino que preencheu a sala. Explique como. Explique o quê? Entrei no quarto, minha camisola de seda farfalhando no ar denso que cheirava a sexo, traição e a morte da inocência. Ambos me observavam com a atenção cautelosa de predadores apanhados em busca de uma presa. Explique como meu marido está na cama com minha melhor amiga na nossa noite de núpcias. Minha voz estava ficando mais forte agora, alimentada por uma raiva tão pura que parecia quase sagrada. Explique como tudo isso foi planejado. Como vocês dois estão roubando meu dinheiro. Como meu casamento é uma mentira. Não é o que parece, disse Lucille, com a voz baixa e patética. Eu ri, e o som foi tão amargo que me fez estremecer. Não é o que parece. Você está nua na cama com meu marido, falando sobre nossos planos de me roubar. E não é o que parece. Adrien jogou as pernas para fora da cama, pegando suas roupas. Sofia, por favor, deixe-me explicar. É complicado. Complicado, eu gritava agora, abandonando qualquer pretensão de controle. O que há de complicado em traição? O que há de complicado em mentiras? O que há de complicado em arruinar a vida de alguém por dinheiro? Você não entende. Entendo perfeitamente. As palavras explodiram de mim, carregadas de anos de emoções reprimidas. Você nunca me amou. Essa coisa toda, todo o nosso relacionamento, era sobre a minha herança. Alguma coisa disso era real? Alguma coisa disso mesmo? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. O rosto de Adrien empalideceu, mas não havia remorso ali. Nenhum arrependimento pela dor que causará. Apenas cálculo, as engrenagens girando enquanto ele tentava descobrir como minimizar os danos aos seus planos cuidadosamente traçados. Sofia, se você se acalmar e escutar. Calma. Senti algo se romper dentro de mim. Um último fio que mantinha minha sanidade intacta. Quer que eu me acalme? Confiei tudo a você. Meu coração, meu corpo, meu futuro, meu dinheiro. Dei tudo o que eu tinha, e é assim que você me retribui. Lucille permaneceu em silêncio durante toda essa conversa, apertando o lençol contra o peito. Mas agora ela se manifestou com o tipo de indignação descabida que só os verdadeiramente egoístas conseguem demonstrar. Não era para ter acontecido assim, disse ela. Você não deveria ter descoberto. Ah, bem, isso torna tudo muito melhor. Voltei minha fúria para ela, para aquela mulher que havia sorrido no meu casamento poucas horas antes, que havia me abraçado e me dito o quanto estava feliz por mim. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela olhou para Adrien, buscando orientação ou permissão, ou talvez apenas esperando que ele respondesse por ela. Mas Adrien estava ocupado vestindo a camisa, com movimentos rápidos e eficientes, como se estivesse se preparando para uma batalha ou fuga. Quanto tempo? Perguntei novamente. 2 anos, Lucille sussurrou. 2 anos. Antes mesmo do Adrien me pedir em casamento, antes mesmo de ele dizer que me amava, antes mesmo de eu começar a planejar o futuro que eu pensava que compartilharíamos. Desde antes de ficarmos noivos. Minha voz estava muito baixa agora, muito mortal. As mãos de Adrien pararam nos botões. Sofia. Desde antes de você dizer que me amava, desde antes de você me pedir em casamento, desde antes de eu te apresentar a Lucille naquele jantar? A última peça se encaixou com uma clareza nauseante. Eu não os havia apresentado. Eles já se conheciam.
A surpresa no rosto de Lucille quando levei Adrien para casa era falsa. A química entre eles, que eu havia atribuído a importância dos dois para mim, era real, mas pelos motivos errados. Você planejou isso desde o começo. Não era uma pergunta. Você pesquisou sobre mim, descobriu sobre a minha herança, e depois? Teve certeza de me conhecer naquele baile de caridade. Teve certeza de que eu me apaixonaria por você. O silêncio de Adrien foi confissão suficiente. E você, virei-me para Lucille, o ajudou. Você foi minha amiga primeiro. Você o apresentou a todas as minhas vulnerabilidades, disse a ele exatamente como fazer com que eu me apaixonasse por ele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, mas pareciam mais frustração do que remorso genuíno. Você precisa entender, Sofia. Adrien e eu temos uma história. Estávamos juntos antes. Isso não é desculpa, gritei. Isso não é motivo para destruir a vida de alguém. Se vocês queriam ficar juntos, deveriam ter ficado juntos. Não deveriam ter me envolvido. Precisávamos do dinheiro, disse Adrien categoricamente, abandonando finalmente qualquer pretensão de amor ou arrependimento. A família da Lucille a abandonou, e meu negócio está falindo. O fundo fiduciário da sua avó foi a solução para os nossos problemas. A crueldade casual disso, a maneira como ele falou sobre minha vida e meu amor como nada mais do que uma transação financeira, foi quase mais devastadora do que a traição em si. Saia. Minha voz estava muito baixa, muito calma. Sofia. Saiam desta casa, vocês dois. Agora. Esta é a minha casa, disse Adrien. E havia algo perigoso em seu tom agora, algo que me fez dar um passo para trás. Na verdade, disse uma voz da porta. É meu. Todos nos viramos e vimos Diane parada na entrada de sua suíte. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, apesar da hora tardia, e sua expressão mais fria que a geada do inverno. Ela estava completamente vestida com um elegante conjunto preto que a fazia parecer que estava em um funeral, o que eu imaginava que fosse. Mãe, começou Adrien. Mas Diane ergueu uma das mãos impecavelmente cuidadas. Já ouvi o suficiente, disse ela, com seu sotaque fazendo cada palavra soar como uma lâmina cortando seda. Mais do que suficiente. Você sabia, sussurrei, olhando para a mulher que me acolheu em sua família poucas horas antes, que sorriu, fez brindes e agiu como se estivesse ganhando uma nora amada. Os olhos escuros de Diane encontraram os meus, e neles vi algo que não esperava. Arrependimento. Eu suspeitava, disse ela baixinho. Mas esperava estar enganada. Esperava que meu filho tivesse mais honra do que isso. Mãe, você não entende. Entendo perfeitamente. A voz de Diane era como se tivesse congelado o fogo. Você se casou com essa moça linda e crédula por dinheiro, enquanto mantinha um caso com a amiga dela. Você planejou roubá-la e abandoná-la. Você desonrou o nome da nossa família e quebrou todos os votos que fez diante de Deus. O rosto de Adrien passou por várias expressões, surpresa, raiva, cálculo, antes de se fixar numa indignação defensiva. Ela jamais teria sentido falta do dinheiro. Ela tem mais do que sabe o que fazer com ele. Não é essa a questão. A compostura de Diane vacilou por um instante, revelando a fúria que a enchia. A questão é que você é uma ladra, uma mentirosa e uma vergonha para tudo que esta família representa. Ela se virou para mim, com a expressão se suavizando um pouco. Sinto muito, criança. Sinto muito mais do que você imagina. Esta casa me pertence, e quero que você saiba que é bem-vinda aqui. Eles. Ela olhou para Adrien e Lucille com indisfarçável desprezo. Não são. Como assim, pertence a você? Perguntou Adrien. Diane sorriu, e foi como ver um lobo arreganhar os dentes. Você realmente achou que eu deixaria nossa casa ancestral para um filho que a venderia por dinheiro de jogo? A casa, a terra, tudo permanece em meu nome. Você não tem nenhum direito aqui. As implicações disso atingiram Adrien como um golpe físico. Não só seu plano de roubar meu dinheiro havia fracassado, como ele também estava perdendo a casa que contava herdar. Você não pode fazer isso, ele disse. Eu já fiz isso. Diane tirou um documento dobrado da bolsa. Mudei meu testamento. Você não ganha nada.
Nem a casa, nem os investimentos, nem os negócios da família. Nada. Mas eu sou seu filho. Você é meu filho. Agora você é apenas um estranho que por acaso compartilha meu DNA. O tom definitivo em sua voz, o rompimento completo dos laços familiares, pareceu chocar Adrien mais do que qualquer coisa que tivesse acontecido até então. Ele encarou a mãe como se a visse pela primeira vez. Lucille, continuou Diane, voltando sua atenção para minha ex-melhor amiga. Sugiro que você pegue suas coisas e vá embora. Agora, antes que eu chame a polícia e mande você ser detida por invasão de propriedade. Lucille saiu da cama, agarrando o lençol em volta do corpo, com o rosto coberto de lágrimas e rímel. As roupas dela estão no quarto de hóspedes, onde você as deixou quando veio aqui para seduzir meu filho, disse Diane com uma precisão gélida. Você tem 5 minutos. Enquanto Lucille saía apressada do quarto, Diane se virou para Adrien. Você tem até o nascer do sol para retirar-se e levar seus pertences desta propriedade. Depois disso, será considerado um invasor. Para onde eu devo ir? O tom lamentoso em sua voz talvez tenha me tocado um dia. Agora, soava apenas patético. Isso não é problema meu, respondeu Diane. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir destruir sua vida por dinheiro. Adrien olhou para mim então, e por um momento, vi algo que poderia ser remorso genuíno em seus olhos. Sofia, eu não. Levantei a mão, surpresa com a firmeza da minha voz. Não diga que sente muito. Não diga que não significou nada. Não diga que me ama. Nós dois sabemos que isso seria só mais uma mentira. Ele abriu a boca como se fosse discutir, mas depois a fechou novamente. O que ele poderia dizer, afinal? Que palavras poderiam preencher o abismo de traição que se estendia entre nós? Eu confiei em você, eu disse baixinho. Eu te dei tudo o que eu tinha. Meu coração, meu corpo, meu futuro, meu dinheiro. Eu teria feito qualquer coisa por você. E você jogou tudo fora por quê? Um fundo fiduciário que você poderia ter compartilhado se tivesse sido honesto. Uma mulher que te ajudou a me enganar. Não era para ter acontecido assim, disse ele, ecoando as palavras anteriores de Lucille. Não, concordei. Era para acontecer em segredo, sem que eu descobrisse, vivendo a vida inteira como seu bobo enquanto você e Lucille riam pelas minhas costas. A verdade disso, a crueldade casual do plano original, pareceu atingi-lo pela primeira vez. Seu rosto se contraiu levemente, como se ele finalmente estivesse entendendo a magnitude do que havia feito. Eu nunca quis te machucar, ele sussurrou. Mas você fez. Você fez. E o pior é que você continuaria me machucando para sempre se eu não tivesse descoberto. Diane observava a conversa com a atenção de um falcão observando sua presa. E então ela se adiantou. Sofia, querida, você quer que eu ligue para alguém? Seus pais? Um amigo? A ideia de explicar isso aos meus pais, de ver a pena e o horror nos olhos deles, me deu um aperto no estômago. E amigos? Lucille era minha amiga mais próxima. Os outros eram, na melhor das hipóteses, conhecidos. Pessoas que estariam mais interessadas no escândalo do que em me confortar. Não, eu disse baixinho. Obrigada. Mas não, preciso pensar. Diane assentiu, compreensiva. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Esta casa já viu sua cota de desgostos ao longo dos anos. Talvez ela possa lhe oferecer um pouco de paz. Olhei ao redor do quarto que fora o palco da destruição do meu mundo. Para a cama desarrumada, as velas tremeluzentes, as roupas espalhadas, e senti algo frio e duro se instalar no meu peito onde antes ficava meu coração. Eu deveria ir, disse Adrien, mas não fez nenhum movimento em direção à porta. Sim, concordei. Você deveria. Mas ainda assim, ele permaneceu como se esperasse perdão, compreensão ou algum sinal de que aquilo poderia ser consertado. Sofia, o que tivemos foi uma mentira. As palavras saíram ríspidas, finais. Tudo isso. Cada beijo, cada eu te amo, cada promessa. Era tudo parte do seu plano. Não tudo, protestou ele. Parte era real meus sentimentos por você? Eram convenientes, terminei, úteis, mas não reais.
Se fossem reais, você não teria conseguido fazer isso. Ele se encolheu como se eu o tivesse golpeado, mas não senti satisfação em lhe causar dor. Não senti absolutamente nada, exceto um vasto vazio ecoante onde meu futuro costumava estar. Vai, Adrien. Leva Lucille e vai viver a tua vida com a mulher que realmente queres, e deixa-me descobrir como reconstruir a minha. Desta vez, ele se moveu em direção à porta, mas parou na soleira. Se valer a pena, disse-lhe sem se virar. Eu me importava com você. Não, respondi, com a voz firme e segura. Você não fez isso. Se tivesse feito, isso nunca teria acontecido. O som dos seus passos desaparecendo no corredor foi como uma porta se fechando sobre tudo o que eu pensava que minha vida seria. Em poucos minutos, ouvi movimentos por toda a casa, gavetas abrindo e fechando, vozes abafadas, sons de malas feitas às pressas. Diane permaneceu comigo durante todo esse tempo, sua presença era constante e reconfortante, sem ser intrusiva. Quando a porta da frente finalmente bateu e o motor de um carro ligou na garagem, ela foi até a janela e observou até as lanternas traseiras desaparecerem na noite. Eles se foram, ela disse calmamente. Assenti, sem confiar na minha voz. O que você vai fazer agora? Era uma boa pergunta. O que alguém faria quando toda a sua vida implodisse no espaço de uma única noite? Quando tudo o que acreditava sobre amor, confiança e futuro se revelasse mentiras cuidadosamente orquestradas? Não sei, admiti. Diane se aproximou de mim, com a mão gentil no meu ombro. Você vai sobreviver, disse ela com uma certeza serena. Você é mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Sinto-me um idiota. Os dois não são mutuamente exclusivos, respondeu Diane. Às vezes, ser tolo é o que nos permite amar completamente. O problema não está na sua capacidade de confiar. Está na capacidade deles de trair. Ficamos em silêncio por um tempo, cercados pelas evidências dos meus sonhos despedaçados. Finalmente, Diane falou novamente. Há outra coisa que você deveria saber, ela disse cuidadosamente. Olhei para ela, sem ter certeza se conseguiria lidar com mais revelações. Os convidados do casamento, nossa família, sua família, nossos amigos. Todos estão hospedados no hotel da cidade esta noite. Amanhã de manhã, eles esperam se despedir de você em lua de mel. Vão querer parabenizá-la e desejar-lhe tudo de bom. A ideia de encarar todas aquelas pessoas, de explicar o que tinha acontecido ou tentar fingir que estava tudo bem, fez meu peito apertar de pânico. Não posso, sussurrei. Não consigo encará-los. Não consigo contar a eles. Então não faça isso, disse Diane simplesmente. Olhei para ela. O que você quer dizer? Um sorriso lento se espalhou por seu rosto, tão forte que poderia cortar vidro. Quero dizer que Adrien e Lucille fizeram suas escolhas. Eles escolheram a mentira, a traição e a ganância. Talvez seja a hora de enfrentarem as consequências dessas escolhas. Eu não entendo. Diane se virou para mim, seus olhos escuros brilhando com algo que poderia ser travessura ou vingança. Minha querida, você ficou na defesa a noite toda. É hora de jogar no ataque. O sol da manhã entrava pelas janelas do grande salão de baile do hotel enquanto os convidados do nosso casamento se reuniam para o que eles pensavam que seria um café da manhã de despedida antes de Adrien e eu partirmos para nossa lua de mel em Paris. Fiquei no fundo da sala observando rostos familiares conversando enquanto tomavam café e comiam doces, completamente alheio ao fato de que a celebração perfeita do casamento deles estava prestes a se tornar algo completamente diferente. Eu mal tinha dormido, passando as horas restantes da minha noite de núpcias planejando o que Diane chamou de meu momento da verdade. Ela foi surpreendentemente prestativa, fornecendo detalhes sobre a situação financeira de Adrien que eu não sabia, contatos que poderiam me ajudar a proteger meus bens e, o mais importante, a coragem de assumir o controle da minha narrativa em vez de deixá-los escrevê-la por mim. Meus pais estavam sentados em uma mesa perto da entrada, com os rostos brilhando de orgulho e felicidade que me fizeram doer o peito. Os parentes de Adrien ocupavam várias mesas, com expressões expectantes enquanto aguardavam a chegada do casal feliz. A família de Lucille também estava lá, seus pais radiantes com a alegria refletida no casamento perfeito da melhor amiga da filha. Eles não tinham ideia do que estava por vir.
Adrien chegou primeiro, com um ar polido e sereno em suas roupas de viagem, com um sorriso experiente e convincente. Ele percorreu o ambiente como o artista consumado que era, aceitando felicitações e votos de melhoras com o tipo de charme que me fez apaixonar por ele desde o início. Observando-o agora, sabendo o que eu sabia, pude ver a performance como ela era. Calculada, vazia, projetada para extrair o máximo benefício de cada interação. Lucille apareceu momentos depois, radiante em um vestido azul claro que combinava perfeitamente com seu cabelo loiro. Ela se movia pela multidão com a confiança de quem acreditava ter escapado impune do crime perfeito, abraçando meus parentes, rindo com velhos amigos da faculdade, desempenhando o papel de melhor amiga devotada com perfeição. Nenhum deles tinha me visto ainda, posicionado como eu estava atrás de um pilar decorativo perto da entrada. Eu queria observá-los primeiro, para ver como lidariam com aquela charada antes que eu derrubasse o castelo de cartas deles. Senhoras e senhores, gritou Adrien, batendo em sua taça de champanhe com uma colher de prata. A sala foi ficando cada vez mais silenciosa, com toda a atenção voltada para meu marido, que se preparava para se dirigir aos nossos convidados. Obrigada a todos por estarem aqui esta manhã. Sofia e eu somos muito gratos pela presença de vocês no nosso casamento ontem, e gostaríamos de trocar algumas palavras antes de partirmos para Paris. A multidão murmurou em agradecimento, com os rostos voltados para Adrien, cheios de expectativa. Ele estava em seu elemento, comandando o ambiente com naturalidade. Ontem foi o dia mais lindo da minha vida, continuou ele, com a voz carregada de uma emoção genuína. Casar com a mulher dos meus sonhos, cercado por todos que amamos. Não há alegria maior do que essa. Várias pessoas suspiraram em agradecimento. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel, ainda emocionada com os acontecimentos do dia anterior. Sofia e eu nos sentimos incrivelmente abençoados, continuou Adrien. E queremos que todos vocês saibam o quanto o apoio de vocês significa para nós neste novo capítulo de nossas vidas juntos. Foi um discurso lindo, proferido com perfeita sinceridade. Se eu não soubesse, talvez eu mesmo tivesse me emocionado. Em vez disso, me senti mal ao vê-lo manipular essas pessoas boas que realmente se importavam conosco. Onde está a noiva corada? Gritou meu tio Robert, olhando ao redor da sala com um sorriso bem-humorado. A expressão de Adrien vacilou por apenas um momento, tão brevemente que a maioria das pessoas provavelmente não percebeu, mas eu vi aquele lampejo de incerteza quando ele percebeu que não sabia onde eu estava ou o que eu poderia estar planejando. Ela está só se refrescando, disse-lhe suavemente. Você sabe como as mulheres são, sempre querendo estar perfeitas. O comentário provocou algumas risadas, mas notei que o rosto de Lucille se contraiu ligeiramente. Ela agora observava a sala e, quando seus olhos me encontraram atrás do pilar, seu rosto empalideceu. Ela disse algo para Adrien, baixo demais para eu ouvir, e vi sua linguagem corporal mudar instantaneamente. Seus ombros ficaram tensos, seu sorriso se tornou forçado e seus olhos começaram a vasculhar a multidão com um pânico mal disfarçado. Estava na hora. Saí de trás do pilar, caminhando pela multidão com passos cadenciados. As conversas se acalmaram quando as pessoas notaram minha aproximação, seus rostos se iluminando de carinho e curiosidade sobre o que eu poderia dizer. Eu estava usando um vestido preto simples, escolhido deliberadamente por suas conotações fúnebres, e minha aliança estava notavelmente ausente do meu dedo. Eu a havia deixado no criado mudo de Diane, junto com um bilhete agradecendo a gentileza e prometendo manter contato. Sofia, minha mãe gritou, levantando-se da cadeira com os braços estendidos. Aí está nossa linda noiva. Beijei-a na bochecha, aceitando o abraço, mantendo os olhos fixos em Adrien. Seu rosto estava pálido, e eu podia ver as engrenagens girando enquanto ele tentava entender o que eu estava planejando dizer. Bom dia a todos, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo salão. Obrigada a todos por terem vindo esta manhã e obrigada por celebrarem conosco ontem. Foi realmente esclarecedor. Os olhos de Adrien se arregalaram um pouco com a minha escolha de palavras, mas ele manteve a compostura. Tenho algo que gostaria de compartilhar com todos vocês, continuei, indo para o lado de Adrien, na frente da sala. Algo importante sobre o meu casamento. Sofia, murmurou Adrien baixinho. O que você está fazendo? Ignorei-o, concentrando-me no mar de rostos expectantes à minha frente. Ontem, pensei que ia me casar com o homem dos meus sonhos, comecei,
com a voz firme, apesar da tempestade emocional que me assolava. Achei que estava começando a maior aventura da minha vida com alguém que me amava tanto quanto eu amava. Murmúrios de concordância percorreram a multidão. Várias pessoas sorriram, claramente esperando uma sincera declaração de amor. Mas ontem à noite descobri algo que mudou tudo. A energia na sala mudou, os sorrisos vacilaram enquanto as pessoas sentiam algo mais sombrio no meu tom de voz. Sofia, por favor, disse Adrien, com a voz urgente, mas baixa o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir. Não faça isso. Podemos resolver isso. Virei-me para encará-lo atentamente, naquele momento, deixei transparecer cada gota de dor e traição no meu rosto. Podemos, Adrien. Podemos entender o fato de você ter passado a noite de núpcias na cama com a minha melhor amiga? O silêncio que se seguiu foi tão completo que se poderia ouvir um alfinete cair. Então, os sussurros começaram. Inspirações ofegantes, suspiros de descrença, o som de cadeiras arrastando enquanto as pessoas se viravam para ter uma visão melhor do drama que se desenrolava. O rosto de Adrien passou por várias expressões: negação, raiva, cálculo, antes de se decidir por um controle de danos desesperado. Isso não é? Você não entende o que viu. Eu entendo perfeitamente, eu disse, minha voz cortando seus protestos como uma lâmina. Eu entendo que todo esse relacionamento foi uma mentira planejada para lhe dar acesso à minha herança. Eu entendo que você e Lucille vêm planejando essa traição há 2 anos. Eu entendo que meu casamento não passou de uma transação comercial para você. A sala explodiu em exclamações de choque. Meu pai estava de pé, com um rosto sombrio de fúria, enquanto minha mãe permanecia imóvel na cadeira, com uma das mãos pressionada contra o peito, como se estivesse com dificuldade para respirar. Isso é verdade? Perguntou o tio de Adrien, Van, um homem severo que havia feito um dos brindes na noite anterior. Adrien abriu a boca para responder, mas eu não tinha terminado. Lucille, chamei, virando-me para encarar minha antiga melhor amiga. Ela estava pressionada contra a parede perto da mesa do buffet, seu rosto da cor de leite, suas mãos tremendo enquanto ela agarrava sua bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Você gostaria de contar a todos há quanto tempo você e o Adrien estão dormindo juntos? Ou eu conto? Sofia, por favor, Lucille sussurrou, mas sua voz ecoou no terrível silêncio. 2 anos, anunciei para a sala. Eles estão tendo um caso há 2 anos, planejando um golpe elaborado para roubar o fundo fiduciário da minha avó. O fundo que eu estupidamente transferi para o controle do Adrien na semana passada. A reação foi imediata e explosiva. Meu pai avançou em direção a Adrien com um olhar assassino, mas foi contido pelos meus tios. A mãe de Lucille começou a chorar, com as mãos cobrindo o rosto de vergonha. Os parentes de Adrien gritavam perguntas e acusações, com os rostos refletindo uma mistura de choque, constrangimento e raiva. Durante todo esse tempo, Adrien permaneceu paralisado, com sua fachada cuidadosamente construída finalmente desmoronando sob o peso da exposição pública. Quer saber a parte mais patética? Continuei, com a voz firme, apesar do caos ao meu redor. Eu teria te dado qualquer coisa que você tivesse pedido. Se você tivesse sido honesto, se tivesse me dito que precisava de dinheiro, eu teria te ajudado. Mas, em vez disso, você escolheu me destruir por isso. Sofia. Adrien tentou mais uma vez, pegando meu braço. Dei um passo para trás, evitando seu toque como se fosse veneno. Não. Não me toque. Não fale comigo. Nunca mais chegue perto de mim. Virei-me para me dirigir à sala uma última vez. Quero que todos saibam que estou bem. Estou magoada, obviamente, mas estou bem. E quero que saibam que esta traição não diz nada sobre amor, casamento ou confiança em geral. Diz apenas algo sobre o caráter das pessoas que escolheram a mentira em vez da honestidade. Olhei diretamente para Lucille, que agora soluçava abertamente. Eu confiei meu coração a você, e você o vendeu por dinheiro. Espero que tenha valido a pena. Por fim, voltei-me para Adrien, o homem que havia sido meu mundo apenas 24 horas antes. Vocês podem ter um ao outro, disse eu baixinho. Vocês merecem um ao outro. E com isso, saí do salão de baile, deixando para trás os destroços da minha antiga vida e entrando no que viria a seguir. Os meses que se seguiram foram uma confusão de processos judiciais,
recuperação de bens e reconstrução emocional. Adrien de fato havia transferido parcelas significativas do meu fundo fiduciário para contas que ele controlava. Mas os advogados de Diane foram implacáveis na busca pela recuperação. Em poucas semanas, cada centavo foi devolvido, juntamente com multas substanciais que deixaram o negócio de Adrien, já em dificuldades, em ruínas. A família de Lucille, horrorizada com o comportamento da filha, cortou-lhe completamente o contato. Os parentes de Adrien seguiram o exemplo, excluindo-o dos negócios da família e do círculo social que forneciam sua principal fonte de renda e status. Voltei para o meu apartamento na cidade, dedicando-me ao trabalho e à terapia com a mesma determinação. A traição havia destruído minha capacidade de confiar, mas também revelou uma força que eu desconhecia possuir. Eu havia sobrevivido à pior coisa que poderia imaginar e ainda estava de pé. Mas o karma, como se viu, estava apenas começando. 6 meses depois daquela manhã devastadora no salão de baile do hotel, recebi uma ligação de um número desconhecido. Sofia, é o Van. Tio do Adrien. Eu não falava com ninguém da família do Adrien desde o desastre do casamento, então a ligação foi inesperada. Olá, Van. Como vai? Estou bem, obrigada. Estou ligando porque, bem, achei que você deveria saber o que está acontecendo com Adrien e Lucille. Apesar de tudo, senti uma pontada de curiosidade. Eu havia evitado deliberadamente qualquer notícia sobre eles, querendo me concentrar na minha própria cura em vez de me deter no destino deles. Não tenho certeza se quero saber, disse eu, honestamente. Acho que sim, respondeu Van. Eles estão se destruindo, Sofia. É bem espetacular, na verdade. Contra meu bom senso, me vi ouvindo Van me contar sobre o caos que havia se transformado no relacionamento de Adrien e Lucille. Aparentemente, sem meu fundo fiduciário para amortecer a queda deles, o estresse da situação drasticamente reduzida havia começado a corroer a parceria como ácido. Adrien culpava Lucille por encorajá-lo a prosseguir com o plano de casamento, enquanto Lucille culpava Adrien por ter sido pego. Eles haviam se mudado juntos por necessidade, e não por amor, e o apartamento apertado que podiam pagar estava muito longe do luxo que planejavam desfrutar. O Adrien anda bebendo muito, continuou Van. Perdeu o que restava do seu negócio e agora mal consegue manter um emprego fixo. A Lucille está trabalhando numa loja de departamentos e, pelo que ouvi dizer, ela odeia cada minuto disso. Que triste, eu disse. E fiquei surpresa ao descobrir que eu falava sério. Não porque sentisse pena deles, mas porque a destruição de suas vidas parecia mais vazia do que satisfatória. Tem mais, disse Van. Eles têm brigado constantemente. Os vizinhos chamaram a polícia 2 vezes por distúrbios domésticos. Lucille tentou deixá-lo no mês passado, mas não tem para onde ir. A família dela não a aceita de volta, e ela queimou todas as suas outras pontes quando isso veio à tona. O quadro que Van pintou era o de 2 pessoas presas em uma prisão que elas mesmas criaram, cuja traição envenenou não apenas suas vítimas, mas também a si mesmas. Por que você está me contando isso? Perguntei. Van ficou em silêncio por um momento. Porque quero que você saiba que a justiça foi feita, mesmo que não tenha vindo de nenhum tribunal. Eles escolheram construir a felicidade deles sobre a destruição da sua. E acontece que essa não é uma base muito estável. Depois de desligar, fiquei sentado no meu apartamento por um longo tempo, processando o que havia aprendido. Uma parte de mim se sentia vingada. Eles estavam recebendo exatamente o que mereciam, mas uma parte maior se sentia vazia, como se o sofrimento deles, de alguma forma, diminuísse, em vez de validar, a minha própria cura. Percebi então que a verdadeira recuperação significava abrir mão da necessidade de que a punição deles definisse a minha paz. As consequências eram deles para suportar, assim como a minha cura era minha para reivindicar. 1 ano depois, conheci David. Ele não era nada parecido com Adrien. Enquanto Adrien era gentil e charmoso, David era genuíno e firme. Enquanto Adrien se concentrava no que eu podia lhe dar, David se interessava por quem eu era como pessoa. Ele conhecia minha história desde o começo, sabia sobre a traição e os problemas de confiança que ela havia criado e foi paciente com minha cura de uma forma que gradualmente reconstruiu minha fé na possibilidade do amor honesto. Nosso relacionamento se desenvolveu lenta e cuidadosamente, com uma transparência que seria impossível antes da minha experiência com Adrien.
A paciência e a consistência de David gradualmente me convenceram de que nem todos os homens eram predadores. Nem todo charme era manipulação, e nem todo amor era condicional. 2 anos após meu primeiro casamento desastroso, David me pediu em casamento na praia, onde Adrian havia feito promessas que nunca pretendia cumprir. Mas enquanto o pedido de Adrian foi uma encenação criada para manipular minhas emoções, o de David foi simples, honesto e focado inteiramente em nossa conexão genuína. Eu disse sim. Nosso casamento foi pequeno, intimista, com a presença apenas de pessoas que realmente nos amavam e nos apoiavam. Diane estava lá, tendo se tornado uma amiga e mentora inesperada após a traição de Adrian. Meus pais, que tiveram dificuldade em confiar em seu julgamento depois de terem sido completamente enganados por Adrian, lentamente aprenderam a amar David por seu caráter genuíno. Foi durante a recepção deste segundo casamento, enquanto dançava com meu novo marido, cercada por pessoas que realmente se importavam com minha felicidade, que vi uma figura familiar parada na beira do jardim. Ele parecia horrível, magro, com a barba por fazer, as roupas amarrotadas e manchadas. Estava parado atrás da cerca do jardim como um fantasma do meu passado, com os olhos fixos em mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Com licença, murmurei para David, beijando sua bochecha. Volto já. David seguiu meu olhar e viu Adrian imediatamente. Seu maxilar se contraiu, mas ele apenas assentiu. Quer que eu vá com você? Não, respondi, surpreendendo-me com a calma que sentia. Preciso resolver isso sozinha. Atravessei o jardim em direção a Adrian, ciente de que vários convidados haviam notado sua presença e observavam nervosamente. Quando cheguei à cerca, parei fora do meu alcance e esperei que ele falasse. De perto, ele parecia ainda pior. Seus olhos estavam vermelhos. Sua pele tinha uma palidez acinzentada e ele cheirava como se não tomasse banho há dias. Sofia, ele disse, e sua voz estava rouca e quebrada. Adrian. Mantive meu tom neutro e profissional. Você está linda. Feliz. Obrigado. Ficamos em silêncio por um momento, com os sons da recepção do meu casamento ecoando atrás de mim. Risadas, música, o tilintar de copos erguidos em genuína celebração. Vim me desculpar, ele disse finalmente. Você fez? Eu sei que não importa agora. Sei que é tarde demais, mas eu precisava que você soubesse que sinto muito por tudo isso. Observei seu rosto, procurando a manipulação, o cálculo que sempre estivera ali. Mas tudo o que eu via agora era desespero desfeito. O que aconteceu com Lucille? Perguntei. O rosto de Adrian se contraiu. Ela me deixou há 6 meses. Disse que não aguentava mais olhar para mim. Não suportava mais o que tínhamos nos tornado. E agora você está sozinho. Completamente. Ele riu, mas soou mais como um soluço. Sem dinheiro, sem emprego, sem família, sem amigos. Todos com quem eu me importava não falavam comigo. Consequências, eu disse simplesmente. Eu sei. Eu sei que é isso que eu mereço. Mas, Sofia, preciso que você saiba que o que eu sentia por você é real. Talvez tenha começado como parte do plano, mas em algum momento, tornou-se real. Olhei para aquele homem destruído que um dia fora meu mundo e não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, nenhuma vingança. Apenas um vazio vasto e pacífico onde toda aquela dor costumava viver. Não importa, eu disse baixinho. O que? Se foi real ou não. Não importa mais. O rosto de Adrian passou por várias expressões: confusão, esperança, desespero. Eu te perdoo, continuei, e percebi, ao dizer essas palavras, que elas eram verdadeiras. Não por você, mas por mim. Eu te perdoo porque carregar a raiva estava envenenando minha capacidade de ser feliz. Isso significa. Isso não significa nada, exceto que estou em paz com o que aconteceu. Significa que espero que você encontre uma maneira de construir uma vida melhor para si mesma, mas não significa que eu a quero na minha. Adrian me encarou por um longo momento, e eu pude vê-lo processando a finalidade das minhas palavras. Você está realmente feliz, disse ele, e havia admiração em sua voz, como se estivesse surpreso que tal coisa fosse possível depois do que ele tinha feito comigo. Sim, estou. Com ele.
Comigo mesma, corrigi. David é maravilhoso, mas minha felicidade não depende dele como antes dependia de você. Aprendi a ser inteira sozinha. Isso pareceu atingir Adrien com mais força do que qualquer outra coisa que eu tivesse dito. Seu rosto se contraiu e, por um momento, pensei que ele fosse chorar. Eu destruí tudo, sussurrou ele. Você destruiu o que tínhamos, concordei. Mas você não me destruiu. Você não conseguiu. Dei um passo para trás, me preparando para retornar à minha vida real, ao meu casamento real, à minha verdadeira felicidade. Adeus, Adrien. Sofia, espere. Virei-me, naquele momento, o vi claramente, talvez pela primeira vez. Não como o homem encantador que me conquistou, não como o vilão que me traiu, mas como um ser humano profundamente falho que fizera escolhas terríveis e estava vivendo com as consequências. Não posso te dar o que você procura, eu disse gentilmente. Não posso te absolver, tirar sua culpa ou melhorar sua vida. Você tem que fazer isso sozinha. Não sei como. Da mesma forma que eu fiz, um dia de cada vez, com ajuda, com honestidade, com a decisão de ser melhor do que você era. Comecei a me afastar novamente, mas então parei. Adrien. Sim. Não venha ao meu casamento de novo. Não venha à minha casa. Não entre em contato comigo, com o David ou com qualquer pessoa da minha família. Se quiser se desculpar, faça isso vivendo uma vida que vale a pena. Faça isso certificando-se de nunca machucar ninguém como você me machucou. E se eu fizer isso, se eu me tornar melhor? Olhei para ele uma última vez. Este homem que me ensinara que eu era mais forte do que imaginava, mais resiliente do que imaginava, mais capaz de amar do que ousara esperar. Então talvez um dia você se perdoe, eu disse. Mas isso é entre vocês dois. Não tem nada a ver comigo. Voltei para a recepção do meu casamento, de volta para David, de volta para a vida que eu havia construído das cinzas dos meus sonhos. Não olhei para trás para ver se Adrien ainda estava em pé na cerca, porque não importava. A história dele era dele para escrever agora, assim como a minha era minha. David me encontrou no meio do jardim, seus olhos procurando sinais de angústia em meu rosto. Você está bem? Sou perfeita, eu disse, e falei sério. Ele me puxou para seus braços e dançamos sob as estrelas enquanto nossos amigos e familiares celebravam ao nosso redor. O passado era passado. O futuro se estendia brilhante e ilimitado diante de nós. E naquele momento, eu estava exatamente onde pertencia. Adrien nunca mais me contatou. Anos depois, Diane mencionou de passagem que ouvirá dizer que ele trabalhava como conselheiro em uma clínica de tratamento de dependência química, ajudando outras pessoas a reconstruir suas vidas após chegarem ao fundo do poço. Se isso era verdade ou não, se ele havia encontrado a redenção ou ainda estava perdido nas consequências de suas escolhas, eu nunca soube. E percebi com profunda satisfação que não precisava saber. Algumas histórias terminam com vingança. Outras terminam com justiça. Mas as melhores, aprendi, terminam com paz. O meu terminou com amor. Amor verdadeiro, amor honesto. O tipo de amor que constrói em vez de destruir, que cura em vez de prejudicar, que te vê com clareza e te escolhe mesmo assim. Terminou comigo de pé, com minhas próprias forças, cercada por pessoas que valorizavam minha felicidade mais do que minha conta bancária, casada com um homem que via minhas cicatrizes como prova de minha resiliência, em vez de evidência de minha tolice. Terminou com a consciência de que a traição não me destruiu. Revelou exatamente o quão inquebrável eu realmente era.